Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar de uma técnica dentro do jornalismo que vai diferenciar você dentro da profissão. A técnica que fez a minha carreira decolar e que, se você dominar, você vai parecer um profissional muito mais experiente, você vai conquistar a sua audiência e você vai passar muito mais credibilidade. Bom, eu sou o jornalista esportivo Gustavo Berton, trabalho com jornalismo e jornalismo esportivo há mais de 15 anos, sempre atuei nessa área. E como eu falei, foi no momento que eu dominei essa técnica que a minha carreira não só pôde seguir, como ela simplesmente deu um salto. Eu dei um salto dentro da profissão e eu atingi muitos outros patamares através dela. Vou falar hoje de técnica vocal. E você pode ou tende a subestimar um pouco técnica vocal, porque você pode pensar assim, pô, mas eu falo muito bem, não tenho problema com dicção, ou de repente, minha voz não é ainda melhor, mas não é algo que eu preciso me preocupar agora. E é aí que você se engana, porque esse pode ser o grande calcanhar de Aquiles de muita gente, e é o grande calcanhar de Aquiles de muita gente que está começando. Sabe quando você bate o olho e você logo percebe, essa pessoa está começando no jornalismo, às vezes você nem sabe por quê, mas isso acontece também, vai acontecer quando você estiver começando. Alguém vai ouvir ou vai ver você em algum lugar e vai dizer, esse cara está começando, essa menina está começando agora. E de repente, se você dominar algumas técnicas vocais, você vai parecer já muito mais experiente, isso pode ser inclusive o diferencial para você conseguir estar na frente dos outros e até uma grande contratação. Eu comecei a me dar conta quanto era importante uma técnica vocal, porque eu sempre quis ser narrador. Eu entrei no jornalismo e no jornalismo esportivo para ser narrador de futebol. E sempre tive uma certa aptidão para isso. Quem acompanha a minha história sabe que eu sempre falo, narro desde pequeno, narrei videogame, narrava quando eu jogava com meus amigos, enfim. E, inclusive, minha primeira oportunidade dentro do jornalismo foi de algumas fitas, né, que eu comecei a gravar, entreguei na mão do Ribeiro Neto, que era na época coordenador de esportes da Bandeirantes do Rio Grande do Sul. O Ribeiro viu ali uma oportunidade de eu ser um narrador, mas claro que eu não comecei pela narração, eu comecei pelas portas que abriram para mim, que foi a primeira produção, depois a reportagem de rádio, comecei a fazer algumas coisas ali dentro da Rádio Bandeirantes, e aí quando mudou a chefia da rádio, o Alexandre Pretzel passou a ser o coordenador, ele viu que a Rádio Bandeirantes estava precisando de um novo narrador. Na época a Band tinha o Daniel Oliveira e também o Marcos Couto, que eram os dois narradores principais da Band, e ele me perguntou se eu queria começar a treinar um treinamento mais sério, mais profissional, para conseguir atingir um nível legal e poder narrar profissionalmente. Eu falei, claro que eu quero, e passei a treinar bastante. Em um determinado momento, o Pretzel achou que eu podia já começar a fazer minhas narrações profissionalmente. E eu fiz minha primeira narração em abril de 2005. E aí a Rádio Bandeirantes tinha esses dois narradores, como eu falei, o Daniel e o Marcos Couto, que tinham uma potência vocal muito forte, muito maior que a minha. Depois até eu descobri que isso é técnica, mas na época eu ficava admirado como é que eles conseguiam, né, fazer tudo aquilo com a voz e tal. E o que eles faziam basicamente com a voz? Eles chegavam nos lances principais, lances capitais do jogo, lances de gol, até no gol propriamente, e eles explodiam a voz de uma maneira que ficava, nossa, cheio, né? Aquela coisa, aquele grito de gol forte, ou aquele lance de quase gol que a bola passou ali muito próxima, e eles conseguiam ter uma potência vocal muito grande. E claro que eu estava aprendendo com eles e sabia que a casa gostava muito daquilo, eu comecei a tentar fazer algo parecido. Só que eu estava começando, e aí eu descobri que eu não tinha as técnicas corretas para fazer o que eles faziam. E aí começou a acontecer algo que era o seguinte: quando chegava no lance capital, quando chegava principalmente num gol, eu começava a desafinar a minha voz. Eu gritava gol e minha voz dava um tarzanzinho ali no meio, né? Incorporava o Tarzan ali. E aquilo começou a me incomodar, obviamente. Como é que o narrador não consegue gritar um gol forte, um gol onde não desafina e tal? E aí eu comecei a descobrir algumas técnicas vocais. Procurei ajuda através de um profissional, fonoaudiólogo, enfim, e comecei a ver que eu fazia algo que era muito prejudicial para mim, que você pode fazer e que pode ser prejudicial para você também. Eu levava minha narração num tom, porque eu queria enfatizar, queria que ela parecesse muito emocionante, levava num tom tão alto que quando chegava na hora de eu passar aquilo ali, né, trazer a emoção mais forte através da voz, eu não tinha para onde ir, porque eu já estava no limite desde o início da minha narração. Então eu precisei achar um tom confortável para a minha voz, para que eu pudesse levar a narração num ritmo confortável e crescer na hora do lance capital. E aí achei que minha vida estava resolvida, né? Tô resolvido, já consigo gritar meu gol forte e tal. E aí apareceu a TV na minha vida. Antes eu fazia só rádio. O Ribeiro Neto, que ficou na coordenação da TV, me deu uma oportunidade também na TV Bandeirantes. E aí, claro que não comecei a fazer uma grande reportagem, não comecei com uma grande entrada ao vivo, mas eu comecei a fazer algo que a Bandeirantes tinha, que era
pegar alguns gols, né, que tinham da rodada, fosse do Campeonato Gaúcho ou até do Campeonato Nacional, né, do Brasileirão, e narrar aqueles gols ali em forma de TV, não narrar em forma de TV, mas chamar aqueles gols, né, dizer ali o que estava acontecendo. E eu não sei se você sabe como é que isso é feito, mas a gente não fica com o monitor e fala em cima da imagem. A gente assiste a imagem, vê o que tem, né? Quem que foi que usou, quem deu passe, quem fez o gol, se o gol foi de falta, foi de cabeça. Escreve um pequeno texto. Fulano passou pela direita, tocou para o ciclano, que cruzou, o centroavante fez o gol de cabeça, enfim, se escreve e grava um texto. Quando eu cheguei para gravar aquele texto na cabine de off, que a gente chama, eu parei para pensar, cara, como é que eu faço isso? Que entonação que eu dou? Eu estava com medo de fazer uma entonação abaixo daquilo que precisava, porque era um gol, mas muito alta para ficar não condizente com aquilo que estava acontecendo. E assim, como é que eu faço isso? Né? Que entonação que eu dou? Eu fiquei completamente perdido. E eu precisava gravar aquilo tinha que ir para o ar, a programação dependia, o programa estava esperando aquilo, o programa ia entrar no ar. Como é que eu fazia? E aí eu gravei do jeito que eu achava que deveria gravar. E fui lá para o editor de áudio, né? E falei, cara, ficou legal? E ele falou, Gustavo, não ficou legal não. Você está meio desanimado, o tom aqui não ficou legal, essa palavra não ficou bem dita, você não chamou atenção para determinada coisa que é importante, não ficou bom. E aí eu descobri que até para isso a gente tem algumas técnicas onde a gente consegue deixar a coisa boa. E aí eu comecei a, claro, fazer algumas reportagens de TV e tal, e fiz algumas reportagens para a TV Bandeirantes na época. Hoje, quando eu assisto aquelas reportagens, eu boto a mão na cabeça e fico assim, cara, como é que deixavam isso ir para o ar? Porque se você for pegar a minha narração daquela época, do off, né, era algo completamente desanimado, era algo muito para baixo. E a gente está trabalhando com esporte, a gente está trabalhando com futebol, a gente precisa dar uma entonação condizente com aquilo. Né? Então, as minhas primeiras reportagens eram muito abaixo, eu não conseguia encontrar um tom confortável da minha voz. Olha a discrepância, né? No rádio, o meu problema era que eu dava muita entonação e não tinha para onde ir. Na TV, é que eu tinha uma entonação muito ruim e não estava condizente com aquilo que era esporte. Então, olha como é importante para a gente saber o ritmo da nossa narração e que entonação a gente dá e as técnicas vocais que a gente precisa para a gente desenvolver na carreira. E a partir do momento que eu consegui dominar isso e comecei a equilibrar isso, a minha narração no rádio começou a ficar muito melhor. As minhas reportagens de TVs começaram a ficar muito mais condizentes. As minhas entradas ao vivo começaram a ficar melhor e eu, como eu falei para vocês no início do vídeo, dei literalmente um salto na carreira, comecei a chamar atenção, não só local, na Band local, como também em Porto Alegre, comecei a ser convidado para fazer os programas não só de esporte, mas fazer esporte dentro dos programas de jornalismo geral da TV na época e comecei a despertar o interesse também em São Paulo. Então segure-se na cadeira, e não subestime essas técnicas, porque isso realmente é fundamental e pode fazer você partir para um outro patamar. Então, qual é o principal que você precisa, que principal técnica você precisa para você dominar as técnicas vocais? Primeiro, você precisa saber que você precisa encontrar uma naturalidade para a sua voz. Isso não é tão simples quanto parece. Quando a gente vai gravar algo, a gente tende a não trazer aquela nossa voz natural. E quanto menos natural, quanto mais forçado for a sua voz, menos verdade você vai passar e menos credibilidade você vai conseguir atingir. E isso desconecta com quem está recebendo a notícia. Então é muito importante que você ache primeiramente um tom natural para sua voz. Isso vai, primeiramente, ajudar na qualidade da sua voz e no futuro da sua voz, né? Você vai conseguir ter uma vida útil muito maior com a sua voz. É importante você pensar isso, sim, a partir de agora, porque você pretende trabalhar com isso por um longo tempo. Então você tem que dar uma qualidade muito grande para a sua voz. Isso vai fazer com que você adquira credibilidade. A naturalidade traz muita credibilidade. Quando você parece natural para aquilo que você está falando, você tende a conectar mais com quem está do outro lado. Então, alguns dos principais erros que as pessoas cometem quando estão começando. Não, eu não vou parecer desanimado, não. Eu vou falar lá em cima, então eu vou começar com o meu tom de voz lá em cima, porque afinal de contas estamos falando de esporte, nós estamos falando super animado, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu quero que você pare agora e preste atenção. Se você começar já numa animação muito grande, já começar querendo ser sempre animado, vai acontecer o seguinte: quando a gente tende
a escutar um determinado som, sempre na mesma frequência, sempre na mesma batida, o nosso cérebro faz o seguinte, ele desliga. Isso é neural, tá? Eu quero que você imagine a seguinte situação. Quando você está numa sala com um ar-condicionado, no momento que o ar-condicionado liga, você até nota ele, né? Ele faz aquele... Depois de um determinado momento, o ar-condicionado sempre naquela mesma frequência, você praticamente esquece que ali tem um barulho, esquece que ali tem um ar-condicionado. Você chega até às vezes a pegar no sono, você consegue prestar atenção no filme que você está vendo, na série, você consegue conversar porque você esqueceu. E você só vai lembrar que ali tem um ar-condicionado que tinha um barulho no momento que desliga, né? Que ele faz um... Aí você, nossa, tinha um barulho aqui, nem estava mais ouvindo ele. Por quê? Porque o seu cérebro desligou, ele está sempre na mesma frequência, está sempre na mesma batida. O seu cérebro tende a desligar e não prestar mais atenção naquilo que está acontecendo. Então, se você começar super animado, e agora as notícias que eu estou passando aqui são super animadonas e tal, e você for sempre nessa mesma batida, o cérebro de quem está do outro lado, consumindo a sua informação, vai fazer o seguinte, ó, desligar. E o cara não vai mais começar a prestar atenção naquilo que você está falando. A mesma coisa acontece se você der um tom sempre muito baixo para sua voz. Ah, não, eu vou parecer um cara calmo, eu vou parecer um cara tranquilo, afinal de contas eu quero parecer experiente no ar. Então eu vou sempre dar as informações de maneira calma e tranquila. Isso vai fazer com que a pessoa pare de prestar atenção. Primeiro que vai estar boring, né? Você vai estar, nossa, não vai estar condizente, a gente fala de esporte. Mas porque sempre a mesma batida não fica legal. Então, se você conseguir mesclar isso e achar um tom não só natural para sua voz, mas que você consiga variar o alto e o baixo da sua narração, você vai fazer com que a sua narração fique muito mais interessante, você vai conquistar a audiência, a atenção daquela pessoa que está consumindo, né, o produto final da sua informação, e isso vai trazer para você muito mais credibilidade. E você consegue fazer isso variando determinadas frases, variando a entonação de palavras, variando o tom da sua voz para cima ou para baixo. Até alguns alongamentos de frase, entonação certa na hora de falar uma determinada frase, aonde você quer que aquela pessoa preste atenção. E aí é ali que você vai enfatizar. E às vezes enfatizar não é nem subir. Às vezes enfatizar é: presta atenção que agora eu vou falar um pouquinho mais sério. E aí você consegue, no momento que você varia, mesmo que seja para baixo, a atenção da pessoa passa a ser em você, porque ela sabe que você está falando sério. Agora, pode ser também algo que você vá lá para cima e diga: opa, olha só, presta atenção aqui em mim, porque agora eu vou falar algo que vai despertar a sua atenção aqui. Então, essa variação, tanto para baixo quanto para cima, ela é fundamental para trazer para você a credibilidade e para mostrar para quem está consumindo a sua notícia que você não é só mais um que está ali passando de forma nervosa e sempre no mesmo tom e só preocupado em não errar. Não, se você consegue variar, você vai ver que você consegue se acalmar automaticamente, você consegue passar aquelas informações da melhor maneira e você consegue prender a atenção de quem está ali consumindo a sua notícia, a sua informação. Então é muito importante que você descubra o seu tom natural e que você descubra como você faz para conseguir variar. E como eu falei, às vezes até algumas terminações de frases elas são importantes. Por exemplo, um erro comum que muita gente comete é quando vai fazer uma gravação, quando vai fazer uma entrada ao vivo, é sempre terminar a frase com a mesma entonação, sempre no mesmo ponto, sempre na mesma batida, e aí a frase fica sempre, parece igual, e parece que a pessoa está recitando um poema, e você sempre termina a frase da mesma maneira. Se você conseguir variar, em determinado momento, terminar a frase de um jeito, ou em determinado momento, terminar a frase de outro jeito, você consegue variar a sua frase e fazer com que ela fique muito mais interessante para quem está consumindo aquela informação. Olha só como o simples fato de eu separar algumas sílabas consumindo a informação já faz com que eu queria que você prestasse atenção nisso e você automaticamente já prestou atenção. Porque eu simplesmente separei algumas sílabas, separei algumas palavras e fiz com que aquilo ficasse um pouco mais interessante. Então tome cuidado disso. Não tente fazer sempre um tom muito excessivo, porque não vai ajudar você. Não tente parecer sempre muito sereno, muito tranquilo, porque isso também não vai ajudar. O importante é que você encontre essa variação de tons, essa variação de entonação das palavras, fazer a entonação das palavras da maneira correta e, principalmente, que você encontre em você um tom natural para a sua fala. Isso é fundamental para que você consiga atingir a verdade e você consiga atingir a credibilidade. Antes que esse vídeo termine, eu quero pedir para você deixar um comentário aqui embaixo se você tem alguma sugestão, algum comentário para fazer sobre esse vídeo. Aproveite se você gostou, ó,
Dá um joinha lá para mim, para eu saber que eu estou gerando um conteúdo de valor para você. Você também, claro, pode me seguir aqui no YouTube, tem um botãozinho vermelho aí, clica nele, você começa a me seguir, aproveita e já bate lá do sininho para toda vez que eu soltar um vídeo como esse, você saber que esse vídeo vem algum vídeo aí de conteúdo de jornalismo. E claro, cara, me segue no Instagram, tem muito conteúdo diariamente, eu posto conteúdo lá no Instagram, você pode ir lá, pode curtir, pode deixar seu comentário, pode deixar sua pergunta também, que eu vou respondendo a sua pergunta. Então, obrigado, domine essa técnica, que com certeza você vai voar dentro do jornalismo. Eu te espero no próximo vídeo. Forte abraço. Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.